Olá pessoal, eu me chamo Isabela e esse aqui é o Diário do Despertar. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. O assunto que eu vou falar aqui nesse vídeo já tem algum tempo que eu tenho observado essa informação dentro de mim e tenho sentido de vir falar um pouquinho com vocês sobre isso. Estou passando por uns processos internos que tem a ver com o que eu vou falar hoje aqui para vocês também. Então, eu estou vivendo isso ainda. Tudo que eu trago aqui no canal faz parte dos processos que eu vivo e que eu já passei ou que eu ainda estou passando. E no caso de hoje, sobre isso que eu vou falar, eu estou passando ainda. Inclusive eu queria até falar com vocês um acontecimento que teve. O meu último vídeo foi sobre 5 coisas que você precisa saber antes de tomar ayahuasca. Em um dos itens, eu mencionava sobre o não precisar vomitar. E eu comentei que já tinha algumas experiências que eu estava vivendo ayahuasca, onde eu não estava mais vomitando, e que eu estava controlando a respiração, a postura corporal. E eu gravei esse vídeo e postei, se eu não me engano foi numa sexta-feira, e no domingo daquela mesma semana eu fui participar de uma sessão. E adivinha só? Eu vomitei. E na hora lá que eu vomitei, eu lembrei do vídeo que eu tinha gravado para vocês, falando onde não era necessário, que já tinha algum tempo que eu não vomitava. E aconteceu que ali naquela mesma semana eu acabei vomitando e lembrei desse vídeo que eu tinha gravado. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que tá tudo bem a gente errar, sabe? Eu poderia ter entrado lá num processo. Tá passando um carro de som aqui. Esses são os contratempos que aparecem quando a gente tá gravando, né? Tava passando um carro de som aqui, agora já passou e dá pra gente prosseguir com o vídeo. E o que eu quero dizer com isso pra vocês? Que eu poderia ter começado a pirar lá no meu processo com o chá, né? Porque 2 dias antes eu tava aqui falando pra vocês sobre não precisar vomitar e depois eu tava lá vomitando, né? E aí isso poderia entrar num processo de culpa, de questão de me preocupar com o julgamento, enfim. Mas ali na hora eu já entendi o aprendizado que aquilo estava me trazendo, né? E qual que é esse aprendizado? Que a gente está suscetível a erros, a gente está suscetível a errar, né? E que a vida também ela não é só sobe, às vezes ela desce também. E a gente nós temos que estar atentos a esses movimentos da vida, de sobe e desce, estar atentos a esses acontecimentos e tá tudo certo a gente errar. E hoje eu trago esse vídeo aqui para vocês porque é algo que eu digo para mim mesmo sempre. Então, quando lá atrás eu gravei um vídeo falando sobre não precisar vomitar, é uma informação que eu tenho e que eu tento praticar ela na minha vida, mas isso não significa que sempre vai dar certo, né? Sempre vai ter algo ali que eu posso estar aprendendo com aquilo, e não só com aquilo, mas com tudo na minha vida. Então, por mais que às vezes eu ache que eu saiba alguma coisa, eu sempre ainda tenho algo a mais a aprender. Sempre, 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 sempre. Cada vez mais eu tenho compreendido a frase de Sócrates, que é só sei que nada sei. Porque quanto mais eu tenho ido dentro de mim, mais conhecimento eu tenho buscado, mais eu vejo que menos eu sei. E que eu posso buscar, buscar, buscar e sempre eu vou ter o que aprender, e muita coisa para aprender. E o caminho é esse, o caminho é sempre a gente estar disposto a continuar caminhando e aprendendo. E sempre a gente vai ter algo a aprender. Outra coisa, outro exemplo da minha vida que eu gostaria de trazer foi que ano passado eu gravei um vídeo pro meu Instagram. No momento eu tô sem Instagram, tá? Estou estudando essa possibilidade de estar abrindo um Instagram novo e ter um Instagram só aqui pro canal, para eu estar compartilhando os vídeos do canal e publicando textos sobre o conteúdo que eu trago aqui para vocês. Hoje tá difícil. Então, fazer um perfil no Instagram para estar trazendo os conteúdos aqui do canal para o Instagram. E ano passado eu gravei um vídeo onde eu falava sobre, se eu não me engano, é lei de ouro, né? Não fazer para o outro o que eu não gostaria que fizesse para mim. E eu gravei um vídeo lá no Instagram, coloquei e tal,
E daí, se eu não me engano, não lembro se foi na mesma semana ou no mesmo mês, mas eu lembro que foi bem perto, bem próximo, assim. E eu fui testada com relação àquilo que eu estava falando. Tem acontecido muito isso comigo, por isso que hoje em dia eu tenho me atentado mais com o que eu trago aqui pro canal, com o que eu falo, com o que eu tento ensinar, né? Porque a gente só pode ensinar aquilo que a gente vive, aquilo que a gente sabe de fato, né? Então é muito difícil estar aqui gravando, mas é um processo que eu tenho observado de desconstrução e construção interna. Então, quando eu venho aqui gravar, além de estar pondo para fora, compartilhando com vocês meus processos, eu também aprendo comigo falando. Então, isso aí é um ciclo que eu tenho observado, assim. E tem me auxiliado nos meus processos e espero que esteja auxiliando vocês de alguma forma também. E voltando sobre o vídeo que eu gravei no ano passado, eu fui testada. E eu passei por uma situação onde eu quase deixei a minha vontade pessoal, da minha personalidade, do meu ego, prevalecer, né, sobre... Hoje está realmente complicado gravar vídeo, gente. Não sei o que está acontecendo, mas vamos continuar, né? E eu fui testada com relação àquilo que eu estava falando e minha vontade pessoal quase foi maior que a vontade da minha consciência. E eu quase fiz pro outro aquilo que eu não gostaria que fizesse pra mim. E aí eu entendi a importância daquilo que eu trago, daquilo que eu falo, e se de fato eu pratico aquilo, né? E também eu comecei a observar que por mais que eu ache que eu saiba alguma coisa ou que eu esteja desenvolvida o suficiente a ponto de não cometer mais erros, eu estou suscetível a erros. E tá tudo bem errar também, não estou dizendo que a gente não deve errar, tá tudo bem a gente errar, porque hoje eu entendo que é com os erros que a gente aprende. Quer dizer, entendo mais ou menos, né? Porque como eu disse pra vocês, eu tenho vivido esse processo ainda. Então, tem umas áreas da minha vida que estão bem estagnadas, justamente por esse medo, essa sensação de insegurança, de dar o próximo passo, sabe? Mas eu tô aqui gravando pra vocês. Sei que viram as provações, os testes, né, que a gente tem que passar no decorrer da nossa vida. E a vida é essa mesmo, eu vou errar, vou cair, vou levantar e bola pra frente, a gente continua. Pra eu estar aqui hoje, eu já caí, escorreguei tantas vezes, tantas e tantas vezes, e vou cair e escorregar mais ainda. Mas o importante é a gente se levantar e continuar. Esse é o processo e o caminho. E também é importante a gente aprender com os erros, porque como eu disse pra vocês, tá tudo bem a gente errar. Tá tudo bem permanecer no erro também, o aprendizado, a escolha de cada um e cada um tem o seu tempo. Só que a gente pode errar e aprender com o erro, ao invés de a gente ficar cometendo o mesmo erro sempre e gerando um sofrimento extra, assim, né, vamos chamar. Porque o erro nada mais é do que um professor. Se a gente está errando, é porque tem alguma coisa que a gente precisa fazer diferente, tá? E para falar sobre isso, eu queria falar um pouco sobre a lei da recorrência. A lei da recorrência, ela é uma lei cósmica e vamos associar ela ao karma, né? Então, vocês já ouviram falar do karma, da ação e da reação? Inclusive, karma significa ação, né? E cada ação gera uma reação. E a lei da recorrência é justamente isso. E na nossa vida, essa lei ela está muito presente. E situações que acontecem repetidas na nossa vida, pessoas, ciclos que sempre se repetem, essa é a lei da recorrência. E ela está justamente lá para nos mostrar algo, curar um padrão que tem se repetido ao longo de anos, talvez de milênios, talvez dessa existência, mas indo mais além de outras existências também, porque nós carregamos padrões de outras existências. Então tá tudo sempre se repetindo, para que em um determinado momento a gente veja esse padrão, essa recorrência e fala, peraí, o que é isso? O que eu preciso aprender com isso? E aí a gente quebra esse padrão e aprende o que aquele professor estava nos ensinando, né? E isso significa não permanecer no erro. Então, tudo bem errar, é errando que a gente acerta em algum momento, mas estejamos atentos aos padrões que se repetem na nossa vida e o que eles querem nos ensinar, tá?
Porque tudo está aí para nos ensinar. Cada dificuldade, cada obstáculo, cada situação difícil, cada pessoa que a gente encontra por aí no caminho e traz uma dificuldade, traz um sentimento negativo. Então tudo está aí para nos ensinar alguma coisa, sabe? E fazer a gente se voltar para dentro e curar um padrão aí que a gente tem repetido ao longo aí de várias e várias existências. Então, era isso que eu queria dizer sobre a questão de errar. E uma outra simbologia que eu acho bem interessante trazer para vocês aqui também, que eu estava lendo sobre esses dias, que é o arquétipo do puro e a simbologia do espiral. O arquétipo do puro não significa que aquela pessoa ela não comete erros, que ela é perfeita, que ela está longe de errar. Longe disso. O arquétipo do puro traz justamente aquela criança interna, aquela criança interior, que todos nós aqui já fomos crianças, né? E quando nós somos crianças, nós temos essa forma leve de levar a vida. Nós não temos essa questão de, eu vou errar, eu vou me julgar, eu tenho que ser perfeito, isso, aquilo. Não. A gente tem um impulso muito forte dentro da gente de conhecer o mundo, de explorar o mundo, e nós vamos seguir esse impulso de conhecer, de desbravar e de buscar, né? Então, quantas vezes a criança ela não erra até ela gerar um aprendizado? Vou dar um exemplo simples. Quantas vezes uma criança não cai quando ela está aprendendo a andar? Imagina se a primeira vez que ela caísse, ela tivesse medo e nunca mais tentasse andar, até hoje ela não andaria, né? E não é assim. Ela levanta, ela aprende a se equilibrar, ela aprende a caminhar um passinho de cada vez, ela cai, ela levanta, e daí na próxima vez que ela levanta, ela já tem uma noção de equilíbrio um pouquinho melhor, ela já tem uma coordenação motora um pouquinho melhor, e aí vai indo, até que ela aprende a andar e não tem mais problema com ela assim. Então o arquétipo do puro, ele traz justamente isso, esse resgate dessa criança interior, né? Que não tem medo de desbravar o mundo. E hoje eu pergunto para vocês, em que momento o medo começou a surgir na sua vida, sabe? E eu pergunto para mim mesma, em que momento o medo começou a surgir na minha vida e começou a me impedir de dar o próximo passo, sabe? Me impedir de levantar depois que eu caísse. Então nisso a gente começa a olhar para as nossas dores da infância. Então esse medo de errar, essa necessidade de ser perfeito, precisa ser investigado. E eu tenho observado, talvez não faça sentido para vocês, ou faça, mas faz muito sentido para mim, cabe a cada um investigar dentro de si, que essa necessidade de ser perfeito, esse medo de errar, ele vem de um trauma de rejeição. Pode ser uma rejeição física mesmo, onde na sua infância você foi rejeitado diretamente pelo seu pai ou pela sua mãe, ou uma rejeição mais subjetiva, onde você tinha essas figuras presentes na sua vida fisicamente, mas emocionalmente elas não estavam lá para você. E esse medo de rejeição gera uma necessidade de perfeição. Então, eu preciso ser aceito, então eu não posso errar. Eu preciso ser aceito, então eu tenho que ser perfeito. Então a gente precisa olhar para essas dores lá atrás, ver se em algum momento da nossa vida nós nos sentimos rejeitados, sabe? E onde gerou esse bloqueio, esse medo de dar o próximo passo, de permitir-se errar. Pode ter outros motivos também relacionados a essa necessidade de ser perfeito. Às vezes na sua infância você teve pais muito autoritários, muito exigentes, pais que não te permitiam que você errasse, sabe? E se você é pai e mãe e está aqui me ouvindo, comece a observar isso na criação com os filhos. Se vocês permitem que os filhos de vocês errem, sabe? Porque é uma criança que está conhecendo o mundo, é uma criança que está aprendendo. Então, se essa criança ela erra e logo de cara ela é punida, castigada, ela vai começar a ter medo de tentar. E aí nisso ela vai crescer um adulto inseguro, que não tenta, que não tem força não tem força nem coragem para dar o próximo passo na vida, sabe? Porque ela sempre vai ter aquela sensação de se eu tentar e eu errar, eu vou ser punido, ou de que eu não sou capaz o suficiente, sabe? Então é muito importante a gente ter conhecimento sobre isso e olhar para tudo isso também. E sobre a simbologia do espiral, o que isso significa? Eu vou deixar um espiral aí na tela para vocês. Para quem não sabe o que é uma espiral, né? Vou deixar uma imagem.
A vida ela se dá em uma espiral. O que isso significa? Significa que nós iniciamos a nossa jornada num ponto, percorremos todo um caminho e voltamos no mesmo ponto. Só que nisso a gente volta num patamar superior, que nem numa espiral. Por que isso? Porque nesse ciclo todo nós adquirimos conhecimento, nós adquirimos uma bagagem para que a gente chegue no próximo nível desse espiral, desse novo ciclo, com um conhecimentinho a mais ali, uma forma diferente de lidar. Só que igual eu falei com vocês, eu posso errar e fazer diferente da próxima vez porque eu adquiri aprendizados e conhecimentos, ou eu posso ficar girando em ciclo ali várias vezes, tomando as mesmas ações, e daí com isso as consequências não vão mudar, porque como eu vou mudar a minha colheita se eu não mudo o meu plantio, né? Então, se eu plantar sempre morango, eu vou colher sempre morango. Agora, se eu não quero mais morango, eu quero colher uva, então eu tenho que mudar o que eu estou plantando, né? Então eu tenho que plantar uva. E isso aí é um processo de cada um, então tudo bem você ficar ali percorrendo o mesmo ciclo e não mudar as suas atitudes, porém os seus resultados vão ser sempre os mesmos. Agora, se você quer resultados diferentes, começa a mudar a sua forma de agir. E eu te garanto, você mudando a sua forma de agir, você vai mudar as consequências daquilo. Não tem como ser diferente. São leis físicas, né? Leis cósmicas. Tem a lei da ação e reação da física tradicional, da física clássica também. E ela se aplica também a comportamentos, a ações, né? Tá tudo interligado, gente. E então o vídeo de hoje é esse. Só para esclarecer e resumir tudo que a gente falou, então, permita-se errar, o erro está aí para nos ensinar, e aprenda a se auto-observar, aprenda a ver o que aquele erro está te mostrando, sabe? O que aquele padrão da sua vida está te mostrando, o que eu preciso fazer diferente. Porque se a gente não muda, nada muda, tudo começa de dentro para fora. Então, ao invés de ficarmos esperando as coisas externas mudarem, por que não muda nós mesmos, né? Já que o externo é só um espelho do que está aqui dentro. Eu disse que eu ia concluir, mas eu lembrei de mais uma situação onde eu estive refletindo sobre essa questão do erro, da insegurança, esse medo de fracassar que a gente tem, né? Uma vez na faculdade nós tivemos uma dinâmica eu participei, né, e os alunos ali da turma que estava comigo, e o professor maravilhoso, incrível, na verdade era preceptor de estágio, ele disse que para cada um de nós levar uma imagem da gente quando era criança. E aí sentamos em círculos e cada um olhava para aquela imagem e passava um recado para aquela criança, né? Você hoje, o que você diria para sua criança? Então esse é até um exercício que eu proponho aí para vocês. Pegue uma foto de vocês criança. Se não tiver, lembre de alguma memória de infância ou de vocês criança, enfim. E o que você diria para essa criança? E diga algo a ela. E o que aconteceu nesse grupo, nessa dinâmica, foi que todo mundo que estava ali olhou para a criança e disse para ela que ela conseguiria, que ela venceria, que ela chegaria lá. E isso foi algo que me emocionou muito, porque, inclusive, esses tempos atrás eu até tive um sonho onde eu voltava no tempo e me encontrei numa situação da minha vida que foi muito difícil para mim. Foi a pior época da minha vida, assim. E eu me encontrei lá e eu falava pra mim mesmo que tudo ia dar certo, que não era pra eu desistir, que era pra eu continuar e que tudo ia dar certo. E que eu estaria bem depois de um tempo. E hoje eu estou bem, estou aqui falando com vocês, tenho muito que percorrer ainda, né? E voltando pra dinâmica, o que o pessoal dizia pra criança era justamente isso, que elas iriam conseguir. E aí, ouvindo aquelas pessoas todas falando, eu percebi que todo mundo compartilhava algo em comum, que era isso mesmo, esse medo de fracassar, essa sensação de que achar que não vai conseguir, que não vai dar conta, que não é capaz. Gente, nós somos capazes sim, nós somos capazes de tudo. Basta a gente reconhecer isso dentro da gente, basta a gente dar o passo, dar o próximo passo, sabe? Porque se a gente fica estagnado, parado, nada acontece na nossa vida. Agora, se a gente começa a caminhar, a vida começa a caminhar junto com a gente. Se a gente começa a fluir, tudo flui junto com a gente, sabe?
E então a gente precisa olhar para dentro da gente, como eu disse, e curar esses padrões de limitações que em algum momento ali surgiu, tentar identificar quando surgiu, curar, perdoar quem tiver que perdoar, fazer os trabalhos internos que tem que fazer e seguir. E a gente consegue, tá? Você que está aí assistindo, não sei qual situação que você está passando, o que está acontecendo aí na sua vida, mas saiba que você é capaz de superar isso, tá? É para isso que a gente está aqui. Para cada dia a gente vencer a si próprio, superar limites, superar obstáculos. Então o vídeo de hoje foi esse. Se você assistiu até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa seu gostei aí, isso ajuda o canal a crescer e chegar para mais pessoas. Se tiver algum comentário que vocês queiram fazer aí também, pode deixar. E é isso, um beijo e muita luz, e um abraço para cada um de vocês.